Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, a todos os senhores e senhoras presentes aqui no salão, bem como os nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Essa casa, a partir do momento que adentramos, ela já se encontra devidamente preparada pelos companheiros espirituais. Então, a partir desse momento, nós já estamos recebendo o nosso tratamento para que ele nos traga mais tranquilidade, mais equilíbrio, luz nos nossos pensamentos, para que possamos absorver tudo o que for exposto nessa noite. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, nosso Mestre Jesus, irmão querido, nosso guia, nosso orientador, nosso irmão, e a todos esses amigos da espiritualidade amiga, mentores da nossa casa, rogando a Ele que essa noite possa nos trazer mais equilíbrio, mais tranquilidade e que tenhamos a capacidade de absorver todos os ensinamentos que serão ministrados nessa noite. Muito obrigado a todos, que assim seja, graças a Deus. O tema da noite de hoje é o ponto de vista. O tema é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Quem fará a palestra para nós é o nosso companheiro Eduardo Nunes, a quem nós vamos envolvendo para que ele seja feliz na sua explanação. Boa palestra, Eduardo. Muito obrigado. Saudações a todos. É muito bom poder estar aqui com vocês, mais uma vez, estudando a doutrina espírita, nesta casa bendita que abre suas portas para que a gente tenha esse espaço, esse momento, para refletir a respeito das lições dos ensinamentos de Jesus e da nossa querida doutrina espírita, que explica, que amplifica o conhecimento que o Mestre nos trouxe, trazendo lucidez e clareza para o nosso melhor entendimento da vida. Assim, que Jesus neste momento nos ampare, nos influencie, que Deus nos ajude para que a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de aprender alcance o objetivo que Jesus queria quando trouxe os seus ensinamentos. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós tem um item nesse capítulo que se chama O Ponto de Vista. E nós vamos entender por que este item chama-se O Ponto de Vista. Esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele começa com um trecho retirado do Evangelho de João, do Novo Testamento, em que relata momentos da prisão de Jesus, quando Pilatos se aproxima dele, chama Jesus e então o intima, o questiona. Então quer dizer que tu és o rei dos judeus. Então, você se coloca aqui diante de nós, fazendo o papel de rei dos judeus diante desse império romano que domina, e você se coloca como sendo rei. E Jesus, na sua simplicidade e com toda a astúcia que ele tinha, ele sabia muito bem qual era a intenção de Pilatos quando fez essa pergunta, porque seria uma grande ofensa ao Império Romano se ele se dissesse sendo o rei dos judeus, se declarando como sendo rei. Ele simplesmente diz o seguinte: meu reino não é deste mundo.
Se assim o fosse, eu teria soldados aqui, que não iriam permitir a minha prisão. Eu teria pessoas que estariam aqui me defendendo e gritando em meu nome. Mas quem é que nós vemos aqui? Ninguém. Então Pilatos diz o seguinte: o seu reino não é deste mundo, mas então você é rei. E ele diz: você, se fosse hoje em dia, diria, você que está dizendo. Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve minha voz. João capítulo 18, 33 a 37. Só para deixar claro que esse trecho estava lá no Novo Testamento e trazido aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. O papel do Espiritismo, do estudo, foi revelar o que estava por trás deste ensinamento. Se Jesus diz, olha, o meu reino, de onde eu venho, não é daqui, da onde estão. Claro que então existe outro lugar, existe outra esfera, existe algum outro lugar da qual eu vim. E eu vim deste lugar para ser testemunho da verdade, ou para dizer aquilo que ninguém disse até hoje claramente, como eu vim aqui exemplificar. Pensando um pouco, lembrando o que tem lá no Novo Testamento, as passagens em que Jesus fala às pessoas, as suas orientações, os seus ensinamentos, os lugares onde Jesus passa e aproveita para praticar curas. É o que revela lá. Que ele passava pelos lugares aonde tinham os leprosos e juntava todos eles, praticava curas. Alguns eram curados, outros não. Quando foi desafiado, conseguiu curar a todos. O que Jesus tinha de diferente e desse mundo da qual ele vem, que nós aqui não sabíamos fazer o que ele fazia. E foi exatamente o que ele fez que o tornou conhecido até os dias de hoje. E qual era a verdade que ele tinha para trazer, que nós até hoje estamos aqui estudando e pensando, tentando conhecer essa verdade, que não foi tão dita claramente a seu tempo. Ou se foi, será que as pessoas daquele tempo tinham condição de abarcar esse conhecimento? Tinha como, naquela época, Jesus falar coisas das quais até hoje em dia a gente ainda não viu acontecer, como, por exemplo, como é que ele procedia esses milagres? O tempo passa, desde então nós temos a formação de uma religião, de uma igreja, que tem como base este conhecimento de Jesus, e no meio desse conhecimento de Jesus coloca muitos entendimentos, muitos textos que foram descobertos daquela época, incrementando e formando um conjunto de dogmas, de rituais, e assim hoje nós temos a constituição da igreja como ela é. Mas nós tivemos no século XIX algumas revelações diferentes, que trouxe alguns fatos que não dava mais para esconder, como, por exemplo, espíritos se comunicando, trazendo mensagens, se identificando, demonstrando que eram eles mesmos. Ou seja, algo aconteceu nesse processo que trouxe uma realidade da qual ninguém queria se aprofundar. Ou então remetia ao campo do misticismo, ao campo de alguns profetas que falavam em nome de Deus, que faziam premonições, e nós temos muitos trechos desse no Antigo Testamento, muitos reis do povo judeu, do povo hebreu, que se consultava com chamadas pitonisas e tiravam dúvidas sobre como conduzir aquele reino, como fazer aquilo, com pessoas que se comunicavam com esse mundo diferente, místico, espiritual. Mas, no século XIX, isso ficou muito evidente.
Ficou gritante que as comunicações estavam se dando em diversos lugares na Europa e no mundo. E quem parou para estudar isso foi Allan Kardec. Entendendo em certo momento que a lição de Jesus era o que precisava para que a gente se posicionasse como ser humano no planeta, entendesse o nosso papel como ser humano, entendesse o que estamos fazendo aqui, e aqui viemos. E coloca um novo ponto de vista sobre a nossa realidade. E o que isso significa? Esse novo ponto de vista. Ele está trazendo exatamente conhecimento deste reino a qual Jesus se refere na sua passagem. Que reino é esse? Que lugar é esse? De onde ele vinha e para onde ele retorna, e que lá é o seu reino. Lá é onde ele vive. É a verdadeira vida, da qual ele veio ser testemunho da verdade e trazer essa realidade. Todos nós que conhecemos a história de Jesus sabemos que ele foi crucificado e seu corpo mutilado e morto, mas logo depois ele reaparece para seus discípulos, reaparece para outras pessoas e continua ainda mais um tempo com a sua pregação, com a sua mensagem. Mas agora, com a grande mudança, ele venceu a morte. A morte não existe mais. Essa verdade que Jesus trouxe, demonstrando, ele não precisou dizer isso, ele demonstrou, ele retornou e apareceu. Quais são os pontos que o Espiritismo começa, então, a desvendar a partir dessa realidade do mundo espiritual? Vamos pensar na nossa realidade. Eu gosto de fazer uma analogia que eu chamo de paradigma do aquário. O paradigma é aquele padrão de vida que a gente tem, que a gente acredita que a vida é daquele jeito por causa da forma como nós fomos criados. E aí nós temos algumas frases muito comuns, né? Como, por exemplo, isso aqui vai ser sempre assim. Eu estou aqui há mais de 30 anos e nunca ninguém fez nada diferente. Sempre foi assim, sempre será. Eu nasci assim, eu cresci assim e não vou mudar. Isso, quando se transforma num paradigma, trava completamente a sua visão, porque não se abre mais possibilidade nenhuma de se enxergar nenhum outro caminho, nenhuma outra possibilidade. O nosso paradigma aqui do aquário demonstra a vida de um peixe que nasceu e foi criado dentro de um aquário. E ali ele vivia entre aquelas 4 paredes de vidro, sabia que tinha algo fora desse aquário, mas da qual ele não tinha acesso. A comida vinha de maneira fácil, alguém ia lá, abria o aquário e colocava lá sua comidinha. Ele tinha aquele espaço, aqueles brinquedinhos que ficam ali no aquário, onde ele passa, se esconde, brinca, mas a vida dele é aquilo. E a vida daquele peixe é o aquário, e não vai deixar de ser o aquário, enquanto ele estiver vivendo naquela realidade. Mas dia se dá em que este aquário perde a sua função naquele ambiente. E então, nós não vamos acabar com a vida do peixe, mas nós vamos soltá-lo num rio da qual a sua espécie tem origem. Podemos imaginar o que acontece na cabecinha desse peixe, na vida desse peixe, quando ele é colocado naquele rio, aonde ali ele vê que tem outros tantos, inúmeros peixes, de espécies das mais diversas, fazendo outras atividades das quais ele jamais imaginou, com lugares a serem desbravados, com a correnteza puxando para cá e para lá, aquela abundância de oxigênio e de alimento para todos os lados, ele podendo se relacionar com outros da sua mesma espécie, de outras espécies. A vida daquele peixe mudou para sempre. Jamais ele vai conseguir novamente
aceitar e viver uma vida dentro do aquário. A mesma analogia eu faço quando nós, na nossa criação, tivemos toda essa formação dizendo de que a vida é isso aqui, ó. É só essa matéria, é só esse corpo, é só essa família que eu tenho, é só esse pai, essa mãe, esse irmão, e não tem mais nada além disso. Eu estou fadado a viver essa realidade para sempre, porque eu nasci aqui, e aqui eu fui criado, e eu sou assim, e não existe nada mais do que isso. Vamos parar para pensar no desespero de uma pessoa que vive essa realidade e passa por um processo de uma doença. Pronto, o que eu tinha era esse corpo aqui, eu não sou mais nada do que isso. Agora esse corpo está doente. Acabou a vida para mim. Acabou, eu vou ter que ter um monte de restrições, eu não vou mais poder almoçar do jeito que eu gostava, eu vou ter que ter restrições, dietas alimentares, eu não posso mais ter convivência, eu vou ter que passar por tratamentos médicos enormes, demorados, longos, com sensações, com reações da medicação, porque esse aqui, meu corpo e minha vida, acabou. Vamos pensar como aconteceu um caso de uma senhora que sempre vinha aqui na casa e ela falava do inferno que era conviver com a irmã. Por algum motivo, ela foi fadada a viver junto com essa irmã. Eram as duas cuidando da mãe, a mãe desencarnou e as duas não tinham mais vida porque estavam ali somente para aquela função, cuidar da mãe. Agora não tinha mais a mãe para cuidar, e as duas começaram a viver uma relação extremamente conflituosa. E ela não tinha mais ideia para fazer nada. Até que um dia, depois de tanta reclamação, porque minha irmã impede minha vida, porque eu não posso fazer nada, porque tudo ela critica, porque ela não deixa, não permite, não aceita. Um dia, essa irmã recebeu uma proposta de trabalho e foi trabalhar numa outra cidade. Simplesmente acabou a desculpa que tinha para que essa pessoa pudesse viver a sua vida. Não tinha mais a irmã. Acabou. Olha como é a nossa vida. Parece que o desespero que ela vivia por causa daquele relacionamento conflituoso era tudo. Não existia outra saída. Não tinha outro jeito. Ela estava fadada a ser infeliz daquela maneira. Mas, de repente, num belo dia, a irmã recebe uma proposta de trabalho muito boa e vai para outra cidade e não precisa mais conviver ali naquele ambiente e ela estava livre daquilo que era problema. Ou seja, existe uma realidade da qual nós ainda não estamos nos dando conta dela. Para nós, o entendimento está claro. Essa realidade é o mundo espiritual. Nós vivemos num mundo material, mas nós não somos desse mundo material. Jesus esteve nesse mundo material, fez o que fez, tinha o poder de dominar essa matéria que nós vivemos, e hoje nós entendemos o porquê, dentro da doutrina espírita, pela sua condição de espírito muito evoluído, que domina e manipula a matéria da forma como é mais interessante. Muitos de nós aqui não temos essa condição, mas podemos ter, porque o mundo espiritual é uma realidade. E como é que nós estamos interagindo com esse mundo espiritual? Para quem vive a realidade da matéria apenas, o paradigma dessa existência na matéria, jamais vai encontrar consolo ou esperança numa situação futura. Acabou completamente. Se ele tiver pouco dinheiro e perder, para ele acabou a vida, porque até ele recuperar isso novamente. Essa noção de que nós estamos no mundo material momentaneamente,
mas que a nossa existência real é o mundo espiritual, isso que eu estou passando aqui está totalmente interligado com a minha realidade espiritual. Então, olhando por esse novo prisma, por essa realidade, eu sei que o que eu estou passando aqui é totalmente momentâneo. O meu prejuízo, a minha doença, a pessoa que hoje está sendo uma grande prova para a minha paciência, para o meu equilíbrio mental, ela não é determinante na minha vida. Ela é um ponto num infinito espaço. Apenas um momento que eu estou passando, que eu estou vivenciando e que tem um propósito nessa outra linha maior, que é a minha vida espiritual. Eu passo a olhar, Kardec nesse capítulo faz uma analogia de como eu enxergo as situações que a gente vivencia aqui, se eu estiver no alto de uma grande montanha. Eu estou lá no alto da montanha e começo a olhar as pessoas que estão ali embaixo. Aquela pessoa que é o mais poderoso da cidade e a pessoa mais simples da cidade, eles são extremamente iguais. Eu não consigo nem discernir quem é um e quem é outro. Eu não consigo nem enxergar direito se um está num carro mais ou menos importante, se tem bajuladores ou se não tem. Porque a minha distância, a forma como eu estou vendo aquilo, é extremamente igual para todo mundo. Essa é a visão que a gente passa a ter do ponto de vista da espiritualidade. Tudo isso que nós estamos passando aqui hoje, tudo isso que nos atormenta a vida, os problemas, os incidentes, as doenças, as discussões em família, as pessoas que nos atacam, que cometem injustiças, as injustiças que nós sofremos, olhando desse outro ponto de vista, não é absolutamente nada. Mas por que é que elas nos transtornam? Porque a gente está na cabeça com essa visão. A minha vida é essa pessoa é um tormento, essa situação não acaba, eu não vou passar por isso nunca. A realidade é que, de um momento para outro, essa situação pode mudar completamente a história da minha vida. E aquilo que existia, que tanto me atormentava, passa a deixar de existir. Ocorre que nós, na nossa existência espiritual e material, nós cometemos ações, nós praticamos ações, nós tomamos decisões que não tem como não relacionar ou não entender que todas as nossas ações terão uma consequência. Todas as situações que a gente enfrentar, que a gente tiver que tomar uma decisão, todas as decisões terão uma consequência. Todas. Tudo aquilo que eu faço está diretamente ligado à minha vida e à vida de outras pessoas. Nós estamos aqui, todos nós, parece que nós somos seres individuais, mas nós estamos totalmente conectados uns com os outros. A partir do momento que eu tomo uma atitude em que eu me beneficio, mas por alguma eventualidade eu prejudico alguém, esse alguém criou um laço comigo que deverá ser desfeito em algum momento no futuro. Mas eu não vou nem tão longe, porque a maioria dos nossos laços estão dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. É ali que está o maior dos maiores desafios do ser humano da atualidade. Como compreender esse núcleo familiar? Como compreender pessoas que parecem que não vieram do mesmo planeta? Porque às vezes a gente se depara e fala assim, eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela pensa dessa forma. Eu jamais faria isso. E nós ignoramos, naquele momento, toda a história que essa pessoa tem. Todos os paradigmas que ela sempre viveu.
Não só nessa existência, porque muitas vezes os filhos foram criados todos do mesmo jeito, mas porque é que cada um tem uma personalidade totalmente diferente. Se tiveram a mesma formação, às vezes estudaram nas mesmas escolas, tiveram a mesma educação dos pais e avós, mas cada um é tão diferente. Ainda há pouco, eu li um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que era o seu mentor. E neste livro tem um capítulo, 48, que chama Guardai-vos. E ele começa trazendo uma clareza, eu não vou ler o capítulo, mas eu vou dizer exatamente o que ele diz, o que ele nos ensina. Ele fala que muitas vezes nós temos que nos guardar de nos precipitarmos em termos uma interpretação do que o outro está falando. Por isso que se chama guardai-vos. Guardai-vos primeiro de pessoas que não sabem o que estão falando, não conhecem do assunto, mas mesmo assim querem impor o seu ponto de vista. Não é muito difícil da gente achar essas pessoas. Mas na minha cabeça aqui vem pessoas, por exemplo, que defendem uma certa religião. A minha religião é a verdadeira. A minha religião é a melhor. É a que traz a verdade mais pura. É a verdade que existe e é o que está escrito e assim é. Não vai haver argumento lógico que vai conseguir explicar para essa pessoa de que essa é uma realidade religiosa. Mas existem inúmeras, e todas elas nos comunicam, nos conectam com uma divindade, com um ser maior, com uma inteligência superior. E que jamais, em hipótese alguma, eu posso levar isso como sendo a verdade absoluta ao ponto de aqueles que não concordam comigo eu virar as minhas costas e ir embora. Principalmente se eles são os membros da minha família. Será que é isso que as religiões ensinam? Não, não é. Essa pessoa está tomada de uma paixão. Ela tem uma paixão tão grande por aquilo que nada faz com que ela pense e reflita naquilo que ela está falando. Talvez, se alguém tentar dissuadi-la, ela perca completamente o rumo da sua vida e pode até partir para a agressividade. Ou ficar totalmente desiludida da vida se ela desconfiar daquela verdade. Nós também temos isso no campo do esporte, do amor que certas pessoas têm, das paixões que as pessoas têm pelos seus times, e nós também temos isso no campo da política, que trata de ideologias. A pessoa está cega neste momento por aquela ideologia que ela defende. Mas Emmanuel fala, guardai-vos, porque eles não têm certeza do que falam. Eles não têm essa convicção toda, mas eles têm uma paixão muito grande. Não vale a pena eu entrar nesse embate, nesse momento. Deixa, e podemos até falar, precisamos pensar mais sobre isso. E pronto, cessou a discussão, cessou o problema. Tudo isso tentando buscar um melhor convívio com as pessoas que a gente se relaciona. Existe um segundo tipo de pessoa que essa sim tem algumas convicções, tem algumas certezas. Nós vemos isso, por exemplo, no campo da ciência. São pessoas extremamente letradas, estudiosos, que se aprofundam naquele estudo do universo, da medicina, da química, da física, da biologia, até um ponto extremo que ignoram qualquer posição, qualquer condição de esperança e de renovação. Ainda outro dia me deparei com um artigo de um cientista das mudanças climáticas desenhando um futuro catastrófico para o nosso planeta.
será a extinção. Não haverá mais recuperação do que já foi perdido. O que essa pessoa tem é uma convicção tão forte em números e em dados que ela ignora completamente a capacidade que nós temos de mudar. Hoje eu penso isso, mas amanhã, hoje eu estou agindo assim e podemos sim levar para uma situação catastrófica. Mas eu sou humano. Eu posso mudar a minha opinião do dia para a noite e começar a agir diferente. Talvez com essa consciência do que eu estou fazendo hoje está prejudicando a mim e outras pessoas, eu posso mudar. Então são pessoas que estão carregadas de uma desesperança, de uma desilusão, e que nós temos que nos guardar delas também. Porque elas não têm a verdade toda, apesar de todos os números estarem comprovando aquilo. Porque estão ignorando o fator humano, a potência que nós temos de modificar. E aí nós temos a condição mais razoável de todas elas, em como nós podemos nos comportar tendo a noção desse ponto de vista, olhando pela espiritualidade que nós somos, seres imortais, que a nossa vida não acaba com a morte, que nós já viemos de outros lugares e que ainda temos muitos outros lugares para ainda conquistar e conhecer, que nós conhecemos muito pouco a coisa da vida e das relações humanas, mas que ainda temos tantas coisas para conhecer e aprender. É o ponto de vista da humildade, é o ponto de vista cristão. No Sermão da Montanha, Jesus, a primeira bem-aventurança que ele fala, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque eles verão a verdade. A humildade, o pobre de espírito era aquele considerado por ser tão humilde a ponto de ter ouvidos para ouvir o que Jesus estava falando, dessas verdades do mundo espiritual. O primeiro ponto que nós temos que ter diante de uma conversa, diante de outro ser humano, é humildade para entender aquela história, para entender aquela vida, tudo aquilo que ele passou. Posso até buscar aqui uma palavra que está muito em moda, que é empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, mas que às vezes a gente faz isso de forma equivocada. A gente se coloca no lugar do outro sendo a gente. Eu falo assim, mas se eu fosse ele, eu faria diferente. Mas eu não sou. A empatia verdadeira é quando eu conheço a história do outro, eu busco conhecer, porque não tem como eu adivinhar, eu preciso ouvir primeiro a sua história, para depois, com essa história, eu me colocar no lugar dele e ver como que eu posso ajudar. Essa escuta empática, com humildade de que nós não temos a verdade absoluta ainda. Estamos trilhando um caminho para conhecer essa verdade que o Cristo veio nos colocar. Que possamos nos apossar dessa humildade, desse sentimento, em todos os nossos relacionamentos, e que ele seja a diretriz da nossa vida. Tenhamos sempre ouvidos para ouvir aqueles que chegam até nós. Mesmo que num ímpeto de nervoso, de raiva, a gente tende a responder com agressividade, que os bons espíritos nos inspirem a esperar um pouco mais. Talvez fazer uma pergunta, mas o que você tem? Por que você está tão agressivo desse jeito? Para poder conhecer um pouco mais daquela história. E com essa humildade, modificar completamente a nossa relação e a forma como nós vemos a vida. Que os bons espíritos nos ajudem, nos inspirem e nos amparem, hoje e sempre. Muchas gracias, amigo, por su palabra de motivación. ¿Puedo dar un abrazo, por favor? Muchas gracias, amigo. Muito obrigado. Queria pedir uma oração, por favor. Vamos agradecendo ao nosso companheiro Eduardo. Para mim, por favor. Sim, pode sentar. Vamos agradecendo ao nosso companheiro Eduardo pela palestra de hoje. Então, seguindo aqui a nossa... Por favor, se alguém de bom coração ou qualquer bom samaritano
que possamos dar um trabalho, uma realidade, qualquer coisa que tiver em seu coração, não ficar na porta. Agradecendo ao nosso companheiro Eduardo pela palestra de hoje. Muito obrigado, Eduardo. E agora chegou a hora de fazermos nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que emitirmos pensamentos de paz, de amor, de saúde, de esperança, para todas aquelas pessoas que nós conhecemos ou entes queridos que se encontram em dificuldades. Então, nesse momento, vamos fazer nossas vibrações para o nosso querido planeta Terra, essa casa abençoada que Deus nos dá, para que possamos aprender e viver da melhor forma possível, que passa por um momento difícil, vibrando pela paz, pela saúde, serenidade e harmonia. Vibremos. Vibrando também por todos os hospitais, por todos os locais onde haja dor, falta da saúde, que esses irmãos que lá se encontram possam ser abençoados e em breve retornarem às suas atividades cotidianas. Vibremos. E vibremos também por um companheiro, um amigo, um ente querido que nós conhecemos, que passa por um momento de dificuldade. Então, vibrando muita saúde, equilíbrio e paz. Vibremos. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, irmão querido, a todos esses amigos, mentores dessa casa, nossos amigos da espiritualidade, agradecemos por mais uma noite de aprendizado, mais uma noite que pudemos refletir sobre as coisas do Espírito, mais uma noite de luz, de amor e de fraternidade. E como forma de agradecimento, vamos praticar aquilo que o nosso Divino Mestre nos ensinou, que é amai-vos uns aos outros. Obrigado, Deus, Senhor da vida, obrigado, Mestre Jesus, e obrigado a todos esses amigos espirituais por mais uma noite maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora nós vamos para o nosso passe coletivo. E o passe coletivo é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, amparam individualmente, nos amparam individualmente. Agora eu vou chamar a nossa companheira Rosângela, que é a dirigente do passe, lembrando aos nossos amigos da Rede Boa Nova de Rádio e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que também serão beneficiados pelo passe. Vamos nos tranquilizando,
nos envolvendo com a energia que a espiritualidade amiga distribui pelo ambiente, sentindo as vibrações de saúde, paz, harmonia que neste momento nos envolve. Em uma conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos que queremos ajudar, enviando pensamentos de paz, saúde, cura, sabedoria e que neste momento consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. E confiantes que todos serão atendidos, vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos retornar para darmos continuidade ao tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos aos companheiros trabalhadores que retornem aos seus lugares, por favor. Bom, nosso tema da próxima semana será ignorância e consciência. É um tema de pesquisa livre. Eu vou pedir aos companheiros que aguardem só um instante, que eu vou ler uns recados da casa rapidamente. Campanha da Sacolinha de Natal. Nossa campanha de Natal voltou e você tem a oportunidade de fazer um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, os mais de 530 pacientes atendidos na unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal, ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Chave Pix centroespírita@nossolar.org.br. Para saber como fazer e receber mais informações, procure um de nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. A entrega dos presentes pode ser realizada até a primeira semana de dezembro. Junte a família, os amigos e todos que quiserem ajudar e sejam os Papais Noéis das nossas crianças. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. E temos também o nosso Bazar de Natal, de 21 a 25 de novembro. É o Bazar Beneficente Especial de Natal. Aproveitem as últimas ofertas de presentes, artesanato, brinquedos, roupas e calçados, das 13 às 20 horas e de sábado das 13 às 18, no espaço de convivência da Unidade Doutrinária de Santana. E, por último, nosso encontro com a cultura espírita. No último encontro do ano, temos a presença da companheira, a psicóloga Ercília Zilli,
trazendo o tema Transição Planetária e Obsessão Coletiva, em única apresentação na Unidade Doutrinária de Santana, no dia 25 de novembro, a partir das 19 horas, iniciando com sessão de autógrafos do livro O Espírito em Terapia, Hereditariedade, Destino e Fé. Apresentação do Coral Lírios. Esperamos por você. Nesse momento, nos despedimos dos nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, bem como dos companheiros que estiveram conosco nessa noite, os nossos queridos amigos das redes sociais. Fiquem em paz. E aos senhores e senhoras que se encontram aqui no salão, pedimos que aguardem a orientação de saída pelos nossos trabalhadores e rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Divino, para que abençoe a todos. Obrigado e uma boa noite.